Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu conheci o meu marido e, consequentemente, como que eu vim morar aqui na Espanha, tá? Então vamos lá. Bom, gente, pra começar a falar sobre isso, eu tenho que contar aqui, igual que todo mundo, quando eu conheci meu marido, eu tinha acabado de quebrar a cara com outro relacionamento que eu tive. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu acho que isso não vem ao caso, eu acho que não tem por que eu estar falando disso, né? Mas eu lembro que eu tava bem triste, eu tava um pouco assim, arrasada, né? Como todo mundo fica. Então eu tava super chateada, super triste com o que tinha acontecido na minha relação anterior, tá? Eu conheci o meu marido através da internet, de uma rede social que se chama Badoo, né? Acho que alguns de vocês devem conhecer. Eu tinha um perfil nessa rede social e eu lembro que ele tinha me mandado um convite, tinha me mandado uma solicitação de amizade. Eu tinha aceitado, mas nós nunca tínhamos conversado realmente, tá? Naquela época, eu não sei como é que funciona o Badoo agora, não sei se ainda existe, porque eu apaguei meu perfil de lá, ele também, né, depois que a gente casou, que a relação deu certo, nós apagamos os nossos perfis. Mas naquela época, as pessoas que você tinha como seus amigos, ela podia, ele via que você tava, quando você se conectava, as pessoas viam que você estava online e podia abrir um chat, né, pra poder chatear os dois, assim, né, conversar. Como se fosse um Messenger, né, naquela época era o MSN que tinha, naquela época não existia WhatsApp nem nada disso. Então eu lembro perfeitamente que a primeira vez que ele falou comigo lá no Badoo, pela rede social, foi no dia 5 de março de 2009, tá? E eu lembro bem o que ele falou, oi, tudo bem, não sei o que, só que naquele momento eu tava indo trabalhar, eu tava saindo pro meu trabalho, aí eu falei assim, olha, eu não tenho, tudo bom, mas desculpa, mas eu não posso falar agora, se você quiser me adiciona no MSN, e eu passei o meu e-mail pra ele, né, pra ele poder me adicionar no MSN. Quando eu cheguei no meu trabalho, lá onde eu trabalhava, eu tinha acesso ao MSN, porque a gente falava com clientes, né, através do MSN e também com, né, indiretamente a gente também falava com as pessoas, com os amigos também. Então, quando eu cheguei no meu trabalho, ele já tinha me adicionado e quando eu me conectei, ele começou a falar comigo. Então eu expliquei pra ele que eu não podia estar conversando muito porque eu tava no trabalho, mas que eu ia, né, pouco a pouco ir falando com ele. Então a gente começou a conversar, no início é aquela coisa, né, o que é que você faz, onde é que você mora, quantos anos você tem, né, aquela entrevista básica que todo mundo faz quando conhece outra pessoa. Então, ele perguntou pra mim se eu era comprometido, algo assim, e eu falei pra ele que eu não queria falar que não, que eu tinha acabado de sair de uma relação, mas que eu não queria falar desse assunto, né. E ele me falou assim, me conte, eu lembro bem dessa frase que ele me falou assim, me conte sua história que eu também tenho uma história pra contar. Aí eu fiquei, né, naquela, eu pensei, nossa, acabei de sair de uma furada, de uma relação aí que não deu certo, e já vou me meter aqui, tá contando minha vida pra esse, não sei o quê, eu fiquei um pouco assim com o pé atrás. Mas a gente foi conversando e eu acabei contando o que tinha acontecido comigo e por que eu tava assim um pouco triste e chateada, né. E ele falou assim, eu também tenho uma história pra contar. E ele me contou uma história também de uma relação que ele tinha acabado de terminar, que também não tinha tido um fim muito legal. E resumindo a história, nós dois estávamos sofrendo, né, de amor, assim, entre aspas. Os dois estavam sofrendo e a gente começou a se falar todos os dias e tipo assim, era um dando apoio pro outro. E por coincidência, a forma que acabaram as relações, tanto a minha anterior como a dele anterior, foi bem parecido assim o que aconteceu com os dois. Então, tipo assim, era como se ele soubesse como eu tava me sentindo e vice-versa. E eu também, como se ele tivesse, né, como se eu soubesse como ele tava se sentindo. Então isso foi dia 5 de março, a primeira vez que nós nos falamos. A partir daí a gente começou a se falar constantemente, sabe? Quase todos os dias a gente se falava, mas isso tudo era só como amizade mesmo, né? Com o passar dos meses, passaram assim, uns 2 meses, a amizade já tava naquela paquera. Mas, tipo assim, eu não tava apaixonada e ele tampouco, né, porque a gente só se falava por internet. Tinha aquele carinho entre os dois. Então ele chegou pra mim e falou assim que em junho ele ia estar de férias e perguntou se ele quisesse vir pra Fortaleza, ir pra Fortaleza pra me conhecer, o que é que eu achava e tal. Eu falei que tudo bem, que se ele quisesse ir, ele ia ser muito bem recebido, que eu ia fazer o possível pra ele, né, conhecer um pouco da cidade, as praias, né, conhecer lá um pouquinho lá da minha terrinha. E assim ele fez. Em junho, ele foi lá em Fortaleza, né, a gente se conheceu em março, aí quando foi em junho de 2009, ele foi lá em Fortaleza me conhecer. E assim, a gente não... Nessa época, como eu falei, a gente já tinha aquela paquerinha por internet, mas não era amor, não era paixão, a gente não tava assim tão apaixonado, né, gente?
Então eu fui buscar ele no aeroporto. Quando a gente se conheceu, ainda assim não surgiu o amor assim de primeira. Não foi amor assim à primeira vista, né? Tanto que depois de alguns anos que a gente já tava junto, eu falei, Fran, o que foi que tu pensou a primeira vez que tu me viu pessoalmente? Aí ele falou assim, não, eu pensei, essa daí tá muito alta, com esse quadril dessa largura, não é meu tipo, eu vou aproveitar aqui os dias e depois vou embora e tipo assim, dou um pé na bunda dela. Pra vocês verem, foi o que ele pensou. E eu também, quando eu o vi, eu falei, e ele e você, o que você pensou de mim? Quando eu o vi, eu também pensei, nossa, eu pensei que, né, era um pouco mais magrinho, pensei que era um pouco mais alto, assim, não era também muito meu tipo, não. Mas a gente tinha aquela amizade, aquela coisa, a gente, né, botou pra frente, né, bola pra frente. Então a gente foi passear lá por Fortaleza, mostrei um pouco de Fortaleza pra ele, e ele passou, acho que nessa época, 12 dias mais ou menos lá em Fortaleza. E dentro desses 12 dias nós fomos pra Jericoacoara, né? Quem conhece sabe que Jericoacoara é um paraíso. E foi lá em Jericoacoara, a gente sempre comenta que eu acho que foi lá em Jericoacoara que surgiu realmente a paixão e pode-se dizer que o amor. Acho que foi lá em Jericoacoara que nós nos apaixonamos. Inclusive, quando a gente for pra Fortaleza de novo, a gente tá pensando seriamente em voltar lá em Jericoacoara, né? Pra reviver lá a nossa love story. Então, gente, foi lá em Jericoacoara realmente que eu vi que eu tava gostando mesmo, que eu tava que eu tava apaixonada. Ele me falou que depois de um tempo a gente conversando sobre isso, ele me falou que acha que também foi lá que nós nos apaixonamos, né? Porque foram dias lindos, maravilhosos, como eu tô colocando aqui algumas fotos pra vocês verem, tá? E quando a gente voltou de Jericoacoara, passaram uns dias, ele teve que voltar aqui pra Espanha, né? Então a gente ficou naquela, e agora? O que a gente faz? Então a gente decidiu assumir a relação, tipo assim, a gente ficou namorando, só que logicamente o namoro nessa época tinha que ser à distância, né? Então a gente continuou se falando pela internet, a gente falava todo dia, era aquela coisa, nem parecia que ele estava longe, ele se fazia tão presente na minha vida, e eu acho que eu também tão presente na vida dele, que a gente, né, tava lá suprindo o problema da distância, né, da forma que a gente podia. Então, nessa época, eu tinha deixado o meu currículo, eu trabalhava, mas eu tinha deixado o meu currículo numa agência para trabalhar em cruzeiros, né? E eles me chamaram, falaram, olha, você foi selecionado, eu fiz umas entrevistas lá, né? Ele falou, olha, então você, se quiser, tem a sua vaga para embarcar e trabalhar no cruzeiro. Eram 9 meses, o cruzeiro eram 9 meses de contrato, quer dizer, eu ia ficar 9 meses embarcada num barco, trabalhando, né? Fazendo Europa e Brasil. O cruzeiro ia ficar um tempo na Europa e um tempo no Brasil. Então, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto de trabalho em cruzeiro, porque eu quero fazer um vídeo só sobre esse assunto. Depois eu penso em fazer um vídeo só sobre esse assunto para vocês que têm curiosidade e querem saber um pouco mais. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, como foi minha experiência trabalhando em cruzeiro. Então eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Então o que aconteceu? Eu conversei com ele, né, com o que na época era meu namorado, e ele me deu maior força, falou que sim, que eu deveria ir, que ia ser uma boa experiência pra mim, embora eu fosse passar 9 meses embarcado, né. Isso foi em agosto. Em agosto foi quando me chamaram, eu fiz as entrevistas, fiz um curso que eu tinha que fazer, e o embarque, a minha data de embarque era para novembro. Quer dizer, em novembro eu ia embarcar no navio e ia passar 9 meses dentro do navio. Então, quando foi em setembro, o meu marido foi outra vez pro Brasil pra gente poder se ver, né, ficar junto antes de eu passar todo esse tempo metida lá no barco, né, dentro lá do barco. Então, em setembro, ele foi, acho que foi uns 15 dias que ele passou lá em Fortaleza, e a gente foi maravilhoso. A gente foi também pra Recife, né, Porto de Galinhas, a gente fez uma viagemzinha ali pelo Nordeste mesmo, e a gente ficava cada vez mais apaixonado. Em novembro, eu embarquei no navio. O navio, ele passou pela Espanha somente 2 vezes. Sempre quando ele saiu, eu primeiro fiz um pouco de costa europeia, eu peguei um avião, vim pra Europa, embarquei, né, e fiquei fazendo um pouco de costa europeia. Quando ia fazer a travessia, que é o navio ir da Europa pro Brasil, ele passou uma vez pela Espanha, na cidade de Málaga. Gente, pra vocês terem ideia, eu moro aqui no norte, eu moro em La Coruña, que é no norte. Málaga fica no sul. Então, o meu período de intervalo que eu podia ficar fora do barco eram só umas 4 horas. Então, meu marido pegou um avião, foi até Málaga e pra me ver. Então, a gente ficou 4 horas juntinho quando o navio foi da Europa pro Brasil. Fiz lá os meses na costa brasileira e quando o navio retornou pra Europa, ele
fez outra vez, pegou o avião e foi lá pra Málaga me ver, pra ficar 4 horas comigo, né? Então aí vocês veem o nível que a gente tava de apaixonado já na época. Quer dizer, em 9 meses a gente se viu 2 vezes, as 2 vezes que o navio passou por Málaga. Bom, quando eu desembarquei, a companhia de cruzeiros me deu a passagem para me desembarcar. Eu desembarcava em Veneza, que era um dos portos que a gente tinha embarque. Então eu desembarcava em Veneza e eles me davam a passagem aérea de Veneza para o Brasil, lógico, né? Então meu marido falou assim, e eu embarquei em novembro de 2009 e desembarquei em agosto de 2010, tá? Então já era no ano 2010 quando eu desembarquei em agosto. E o meu marido falou, vamos tentar mudar a data da tua passagem, porque eu não conheço a Itália, então a gente pode fazer uma viagemzinha pela Itália, depois você vem aqui pra Espanha, pra você, né, conhecer aqui também minha família e tudo, e depois você volta pro Brasil. E eu falei, tudo bem. Então, em vez de eu voltar pro Brasil em agosto, eu voltei em setembro. E nesses 20 e poucos dias que eu fiquei aqui na Europa, a gente fez uma viagem de 10 dias pela Itália, que foi uma viagem maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que a Itália é um país que eu gostaria muito de voltar, porque é um país que você se apaixona, gente. A Itália é muito linda. Então, eu tô botando até umas fotos pra vocês verem aqui da nossa viagem. Foi uma viagem que, assim, uma das minhas viagens preferidas foi essa que a gente fez na Itália. Então a gente passou uns 10 dias pela Itália, a gente ficou 3 dias em Veneza, depois a gente alugou um carro e foi de Veneza até Roma de carro, parando em Verona, né, a cidade lá de Romeo e Julieta, parando em Florença, em Pisa. Então assim, a gente fez um tourzinho assim na Toscana, né, na região da Toscana da Itália, e foi uma viagem, volto a dizer, maravilhosa. Depois eu vim aqui pra Espanha, foi a primeira vez que eu vim aqui pra Espanha, então eu fiquei aqui na casa dele mais uns 15 dias, conheci a família, todo mundo me recebeu super bem, me tratou super bem, com todo amor e carinho, isso eu fiquei super feliz, que eu tinha um pouco de medo, né, por ser estrangeira, por ser de outro país, que as pessoas aqui não sei, né, tivesse algum tipo de preconceito, não me recebesse bem. Eu confesso que eu fiquei com esse friozinho na barriga, mas todo mundo me recebeu super bem e eu fiquei assim, me senti em casa, né. Então, antes de eu voltar pro Brasil, a gente começou a conversar como que a gente ia fazer, porque uma relação à distância a gente vai aguentando, mas chega um momento que a gente, né, não sabe o que vai fazer, é muito complicado e tal. Então, meu marido falou assim, por que você não vem pra cá estudar, né? Você vem estudar espanhol, passa um ano aqui, e a gente vai vendo, você fica aqui na minha casa, a gente vai convivendo mais e amadurecendo nossa relação, e se der certo, né, quem sabe a gente, né, decide depois o que fazer, né, quem sabe a gente não casava, né, em outras palavras. Então eu falei, quer saber? Realmente, por que a gente não vai tentar, né? A gente tá indo tudo tão bem, a gente se gosta tanto, e por que não? Então tá. Aí eu voltei pro Brasil e fui lá no consulado. Não, antes de eu ir pro Brasil, a gente fez a minha matrícula na escola de idiomas aqui de La Coruña, né? Pra eu poder levar a matrícula lá pra pedir o visto de estudante, porque eu falei pro meu marido que pra vir pra cá, pra ficar ilegal, eu não queria vir. Então a gente fez a matrícula, isso era em setembro, as aulas começavam em outubro. Então eu já fui lá, levei toda a documentação. Chegando no Brasil, fui no consulado para poder tentar pegar o visto de estudante. Quando eu cheguei lá, gente, parecia que tudo tava conspirando para dar errado, que não era para mim vir pra cá, sabe? Sabe quando tudo começa a dar errado assim? Depois foi quando eu cheguei no Brasil. Primeiro de tudo, fui lá no consulado. A cônsul falou pra mim, olha, ela viu toda a documentação, né, certinha que eu tinha levado, e falou assim pra mim, olha, se você quiser, eu mando pra Brasília pra ver se eles aprovam seu visto, mas esse visto não vai ser aprovado. E eu, por quê? E ela explicou que era porque a carga horária semanal de aulas para conseguir um visto tinha que ser de no mínimo 40 horas semanais. E a escola de idiomas aqui só dava uma carga horária máxima de 20 horas semanais. Então, quer dizer, não iam dar meu visto. Fiquei arrasada, né? Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer e tal? Como é que a gente faz e tudo. E para completar, para acabar de completar, eu bati meu carro, né? O carro que eu tinha lá no Brasil, eu tive uma batida, culpa minha. E amassou lá um pouquinho o carro, então tipo assim, eu ia ter que gastar dinheiro pra consertar o carro, pra depois vender. Enfim, tava tudo dando errado. Aí eu falei, Fran, não vou agora, eu não consegui o visto, eu não vou pra ficar legal, bati o carro, enfim, gente, um bafafá. Aí até que eu esfriei a cabeça, a gente começou a conversar, e ele falou, você já tá matriculada, não vamos perder essa oportunidade, mande ajeitar o carro, depois deixa aí, sua mãe vende tudo, não sei o que.
E eu, então vem. Aí eu falei, mas como que eu vou sem visto? Como é que eu vou pra ficar legal? Eu não posso, né? Ele falou, não, você vem como, você já tá matriculada, você vem como turista, você tem direito a ficar 3 meses legalmente como turista, né? Na Europa você pode ficar 3 meses legalmente como turista. Então você começa a estudar, a gente começa a conviver mais esses 3 meses, né? E quando acabar esses 3 meses a gente vê como é que a gente faz, né? Qualquer coisa você volta ou, né, a gente vê como é que a gente faz aqui. E assim eu fiz, eu vim, comecei a estudar minhas classes lá de espanhol, passei 3 meses aqui convivendo, morando junto e tudo. E depois desses 3 meses, pra mim não continuar ilegal no país, nós nos casamos. Na verdade, a gente não casou só por esse motivo. Esse foi um dos motivos, mas logicamente a gente se casou também porque a gente se amava e se queria e se gostava, né, gente? Que ninguém vai casar com outra pessoa só pra ajeitar um tema de documento, né? Também tinha essa questão do sentimento, tá? Tanto que tem uma história engraçada, porque assim, na época que a gente casou, meu marido não me fez nenhum pedido de casamento, porque, né, a gente sabia que tava indo também pra ajeitar minha documentação. E depois que a gente casou e tudo, eu vivia falando pra ele, você nunca me pediu em casamento, eu nunca tive pedido de casamento e tudo, e ele me fez uma super surpresa, um pedido lindo de casamento, que eu vou gravar um vídeo falando só desse pedido, que foi um momento muito especial, muito marcante assim na nossa relação, tá? Depois eu vou contar bem direitinho a surpresa que ele me fez pra vocês, me pedindo em casamento depois de casada já, tá? Então, gente, é isso. Então foi assim que eu me casei, fiquei aqui. Depois de um ano eu já pedi minha nacionalidade. Hoje em dia eu já tenho nacionalidade espanhola. Agora em outubro vão fazer 6 anos que eu tô morando aqui. E graças a Deus nossa relação tá super bem. A gente tem agora a nossa Clarinha, né, que é a constituição da família. E a gente tem a nossa família aqui. E graças a Deus foi tudo bem. Ainda bem que eu não fiquei com medo, não deixei o medo passar por cima do sentimento. E foi isso, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber, de conhecer, na verdade, um pouquinho da nossa história, tá? Eu queria aproveitar e agradecer a vocês que estão aqui, que assistem o canal, agradecer de coração, porque o canal tá crescendo pouquinho a pouco. Eu sei que ainda é um canal pequeno, né? Mas eu tô chegando já nos 1.500 inscritos e eu sei que pode parecer pouco comparado a canais muito grandes, mas pra mim já é uma grande vitória, tá podendo crescer pouco a pouco. Isso é tudo culpa de vocês, né? Graças a vocês. E eu queria agradecer, mandar um super beijo pra todos vocês que sempre estão aqui, tá bom? E agora vamos acabar o vídeo com aquela velha história, né? Quem gostou, puder clicar em gostei. Quem puder compartilhar, eu agradeço mais ainda. Quem quiser seguir um pouquinho, tá comigo um pouco nas redes sociais, eu vou deixar aqui os endereços pra vocês me seguirem, quem quiser seguir, tá bom? E a gente se vê, gente, no próximo vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus!